Sabe, imaginando aqui a seguinte cena. Um grupo totalmente focado em alta performance e em desenvolvimento estratégico se reúne por uma daquelas mentorias intensas. Aham. A expectativa padrão, para quem já participou disso, é que o facilitador abra logo uma apresentação cheia de gráficos, né? Falando sobre margem de lucro, táticas de funil de vendas, ou, sei lá, um novo aplicativo revolucionário de gestão de tempo com aqueles blocos super coloridos. É, o roteiro clássico do mercado corporativo moderno. Exato. Mas em vez de qualquer coisa assim, a instrução central do dia para esse grupo é simplesmente, olha só, vão visitar um asilo, vão a um orfanato, entrem em uma prisão. Nossa, isso é uma quebra de expectativa brutal. Totalmente. O mercado de produtividade moderno, ele costuma tratar o ser humano como um software, né? Que precisa de atualização constante. Aham. Então, a ideia de usar o confronto direto com a dor humana extrema como uma ferramenta de gestão, bom, é algo que foge completamente desse roteiro tradicional que a gente conhece. E é exatamente por isso que a nossa análise aprofundada de hoje é tão fascinante. Nós estamos literalmente abrindo as anotações de uma reunião muito específica. O documento é chamado de Sessão 13 Mentoria Não Delegue e é datado de hoje mesmo, 27 de abril de 2026. Um material super fresco, então. Sim, fresquíssimo. E a missão dessa nossa imersão de hoje é tentar extrair como esse grupo focado em desenvolvimento pessoal consegue fundir conceitos bíblicos muito antigos com um rigor tático, sabe? Uma estratégia de execução que é impressionante. E o material é bem detalhado, né? Muito. Ele mostra desde a oração inicial, que foi conduzida pelo líder e facilitador da mentoria, que atende pelo nome de Meu Casal, até os cumprimentos aos membros do grupo, como Augusto Lima, o Leonardo Leves, Elber Luz, Melo Marzo, o Matheus Bordoni e o Daniel Gestor Google. É uma dinâmica de grupo bem estruturada. E o que chama atenção logo de cara nesse documento, bom, pelo menos para mim, não é nem o aspecto religioso em si, mas a mecânica, a engrenagem por trás dessas crenças. A base filosófica que eles estabelecem logo nos primeiros minutos de reunião é o famoso princípio da porta estreita. Sim, que é extraído lá do texto de Mateus 7, certo? Exatamente. O texto original propõe aquela escolha dicotômica clássica. Tem a porta larga, que é o caminho de menor resistência seguido pela esmagadora maioria, e tem a porta estreita, que é o trajeto difícil, de renúncia, que pouquíssimos conseguem acessar. Sabe que, lendo essa parte das anotações, a primeira coisa que me veio à mente foi o funcionamento dos nossos smartphones. Como assim? Um modo de economia de energia? Exatamente isso. O nosso cérebro tem, por definição puramente biológica, um modo de economia de energia ativado o tempo todo. A inércia da mente não é apenas uma questão de preguiça moral. É sobrevivência, né? Sim, é uma otimização natural para gastar o mínimo de calorias possível. Então o caminho comum, a tal da porta larga, é simplesmente ceder a esse design original de fábrica. Faz todo sentido. É escolher não planejar o dia, é comer a primeira coisa rápida que aparece na frente quando bate a fome, é procrastinar a entrega daquele projeto super difícil no trabalho. É o atalho constante, e a analogia biológica faz muito sentido. O fascinante aqui é como as anotações dessa mentoria elevam essa ideia a um princípio de estratégia de vida prático. Eles não deixam no campo abstrato, né? Não mesmo. A inércia pode até ser o padrão biológico, mas a porta estreita nesse contexto deles representa a aplicação de um atrito intencional. Atrito intencional. Gostei do termo. É. O grupo argumenta firmemente que para alcançar um nível realmente elevado e deixar um legado palpável, é obrigatório entrar em conflito direto com essa programação mental de fábrica. Não se trata de uma simples dica de autoajuda, tipo, tenha força de vontade. É sobre desenhar uma rotina onde o conforto é ativamente combatido todos os dias. A porta estreita é essa escolha pelo atrito. É uma escolha pesada. E o mais interessante é que essa fricção estratégica, esse atrito, ele transborda para áreas que, bom, a gente normalmente não imaginaria. Verdade. Tem aquela parte sobre o estudo. Exato. Tem um momento revelador nas notas onde eles discutem a própria aquisição de conhecimento. O facilitador, o Meu Casal, compartilha com um grupo que entrou no segundo semestre de uma faculdade de teologia. Um passo bem formal, digamos assim. Sim.
E o detalhe é que as anotações frisam que ele tomou essa decisão por um direcionamento que ele sentiu, uma instrução divina, e não por causa de status ou algum retorno financeiro óbvio. Aham. Mas a parte curiosa vem agora. Ele afirma categoricamente que até aquele momento do curso, absolutamente nada do que os professores de teologia ensinaram o surpreendeu. Zero novidade. É uma declaração forte, mas o motivo por trás dessa falta de surpresa revela demais sobre essa cultura de esforço extremo que o grupo cultiva. Porque ele não se surpreendeu então. O documento explica que não foi por arrogância, é que o grupo já vem há pelo menos 4 anos se dedicando intensamente, de forma quase obsessiva, ao estudo direto da palavra, das fontes originais. Aham. E eles aliam esse estudo profundo a práticas pesadas de oração e jejum. Ou seja, aquela carga densa de trabalho intelectual, o verdadeiro trabalho súlio de entender os textos, já tinha sido feita por eles muito antes da instituição formal sequer entrar em cena. Mas olha, aqui eu vou precisar fazer o papel de advogado do diabo por um instante. Manda. Porque, lendo as anotações, eu percebi um paradoxo que é bem interessante debater. A reunião traz uma crítica bem profunda, uma discussão mesmo, sobre como as pessoas em geral ficam completamente perdidas durante as pregações. Sim, quando ouvem nomes de figuras históricas ou bíblicas. A autoria critica muito essa falta de estudo pessoal e de disciplina da audiência. Sim, eles batem muito nessa tecla. Mas parando para analisar com calma, não é exatamente esse o serviço de um mentor, de um professor ou de um líder religioso. O papel dessas figuras não é justamente mastigar aquele conhecimento super complexo e entregar uma versão simplificada para quem não tem tempo de estudar as fontes primárias o dia inteiro? Bom, essa é a visão que a nossa cultura contemporânea do resumo rápido nos faz acreditar, né? Mas a filosofia central dessa mentoria ataca justamente essa premissa pela raiz. Ah, é? O texto deles combate duramente o que a gente pode chamar de terceirização do entendimento. Para eles, consumir o conhecimento já mastigadinho por um líder é literalmente a versão intelectual da porta larga. Nossa, a versão intelectual da porta larga. Faz sentido. Sim, o grande problema de depender exclusivamente dessa simplificação mastigada é que o indivíduo vai atrofiando a própria capacidade de discernimento com o tempo. É como se alimentar apenas de comida superprocessada e depois de um tempo não entender por que os próprios músculos estão fracos, né? A pessoa até ganha aquelas calorias fáceis da informação, mas perde completamente a estrutura de sustentação. Perfeito! A analogia é exatamente essa. Se o conhecimento chega sempre pré-digerido, o ouvinte fica refém, totalmente refém da cosmovisão e das intenções de quem entregou aquela mensagem. Aham. Imagina só, se o líder cometer uma falha grave de interpretação, ou se ele tiver um viés específico muito forte, a plateia absorve aquele erro de forma totalmente passiva. Não tem filtro, né? Não tem filtro crítico nenhum. O que a mentoria chama de buscar a fonte verdadeira é justamente se submeter ao processo solitário, que é muito árduo e chato, de interpretar o texto original por conta própria. E isso exige um tempo absurdo. Exige? Mas cria autonomia. E há um efeito colateral ainda mais prático que foi muito discutido nessa reunião. A autonomia para resolver crises pessoais reais. Como assim? O documento aponta que uma grande parte dos problemas que as pessoas levam de forma desesperada aos seus mentores ou líderes, esperando uma solução mágica, na verdade poderiam ser resolvidos facilmente se essas pessoas tivessem o hábito da disciplina e do estudo autônomo. Ah, entendi. Então o atalho intelectual sempre cobra um preço altíssimo na exata hora em que a crise real bate à porta da pessoa. Exatamente. A dependência tira a capacidade de reação. E sabe de uma coisa? Isso nos conecta de forma perfeita a um outro conceito que o grupo defende com unhas e dentes nas anotações. A quebra, a eliminação total das divisórias da vida. A ideia de não separar as coisas. Isso. O texto é extremamente enfático ao dizer que não deve existir uma tal de vida secular que fica separada de uma vida espiritual. Eles propõem uma existência vivida inteiramente em uma única camada. E o que é fascinante de observar aí é como eles pegam uma palavra comum e dão um novo significado a ela. A palavra cultuar. Verdade.
No vocabulário comum, cultuar remete a ir a um evento específico, sabe? Dentro de um prédio específico, em um dia específico da semana e cantar algumas músicas. Um compromisso na agenda. É. Mas na lógica radical da mentoria, cultuar significa servir e entregar excelência em tempo integral. O tempo todo. Tudo está conectado. Tudo. Então, cuidar do corpo físico não é visto como vaidade de academia. É visto como honrar a máquina biológica que foi dada. Organizar bem uma planilha no escritório não é apenas para não ser demitido. É uma manifestação de integridade espiritual. É ser coerente, né? Ser proativo é parte do pacote. O que, na prática, tira totalmente o peso daquela desculpa super comum de eu sou muito focado no meu lado espiritual e nos meus estudos divinos e por isso eu não tenho tempo de me organizar financeiramente ou arrumar o meu quarto. Nossa, sim. Para eles essa desculpa não cola. Não cola mesmo. Para eles, a bagunça ou a negligência em uma área específica contamina o sistema inteiro. E para ilustrar o quão rápido isso pode acontecer na prática, o meu casal contou uma história na reunião. A anedota da corrida, certo? Essa mesmo. E é uma história que quebra completamente aquela nossa noção gostosa de progresso linear. Ele relatou para o grupo que, em uma ocasião recente, eles fizeram um treino de corrida longo, de 19 quilômetros. 19 é muita coisa. Muita coisa. E eles terminaram essa corrida super bem, sentindo-se ótimos, com o corpo inteiro. Só que, em um outro dia, foram fazer um percurso que era bem mais curto, apenas 5 quilômetros. E o resultado? Terminaram completamente destruídos, esgotados. E aí a gente pensa, como assim? Quem corre 19, corre 5 brincando, né? Exatamente. O que importa de verdade nessa história é a causa do esgotamento. O documento explica que no dia desses 5 quilômetros, eles estavam gripados. A saúde não estava 100%. Não estava. E além disso, eles não tinham feito o preparo corporal específico que é exigido para tentar baixar o tempo em uma distância menor, que acaba sendo bem mais explosiva e intensa. E a lição que eles tiram disso é fundamental para entender a premissa da vida em uma única camada que a gente estava conversando. Com certeza, isso derruba de vez aquele mito motivacional de palco de que, uma vez que se atingiu um objetivo gigante, os desafios menores da vida ficam garantidos para sempre no modo fácil. Não é porque a pessoa venceu uma maratona absurda no mês passado que dar uma corridinha no quarteirão hoje vai ser fácil se o contexto interno dela estiver desfavorável. Exato. O sucesso passado não carimba o passaporte para o futuro. E a mentoria usa justamente essa falha temporária no desempenho físico para evidenciar uma regra de comportamento que é intransigente. O sucesso anterior criou uma falsa e perigosa sensação de segurança. O ego, né? Sim, o ego infla. E se o indivíduo está com o corpo fisicamente vulnerável, como, por exemplo, estar gripado ou mal dormido, isso vai destruir o resultado na hora da execução. Não importa o histórico maravilhoso de vitórias que ele tenha no currículo. E transferindo isso direto para a vida profissional ou para o ambiente familiar, fica muito claro. A falta de preparo diário ou uma simples exaustão física vai sabotar a capacidade do cérebro de tomar decisões lógicas. A interconexão entre as áreas é absoluta. É como se a imunidade baixa no corpo virasse irritabilidade explosiva no casamento à noite. Nossa, é muito comum. E essa irritação não resolvida vira um erro de cálculo gravíssimo no escritório no dia seguinte. É uma bola de neve de desatenção. E é justamente para evitar que esse sistema integrado entre em colapso total que o grupo faz algo bem radical. Ele se expõe a níveis quase absurdos de realidade. Eles saem da teoria pura. Muito além da teoria da resiliência de livros. E é aqui que a gente volta para aquele ponto do comecinho da nossa análise profunda. As anotações trazem momentos de choque puramente emocional. O participante Matheus Bordoni relatou na reunião o caso de um evangelista que simplesmente viu a própria vida desmoronar do dia para a noite. Uma história pesada, pelo que consta nas notas. Muito. O relato conta que ele perdeu a esposa, perdeu a fonte de renda e o emprego, tudo junto. E ele precisou de alguma forma encontrar forças no meio desse luto devastador para conseguir sustentar a vida de uma filha que havia nascido prematura. Uma sequência de tragédias.
E logo depois desse relato, a participante Laura também pegou a palavra e compartilhou a experiência recente dela em uma visita a um asilo. O que ela descreveu... Ela descreveu com muitos detalhes a dureza de ver pessoas idosas que foram, usando as palavras exatas do texto, largadas por suas próprias famílias. O abandono real. Sim, e nas notas dessa sessão, a solidão não é tratada como uma tristeza poética. Ela é categorizada como uma das experiências mais dolorosas e dilacerantes da condição humana. E é a partir dessa constatação que surge aquela recomendação metodológica chocante da mentoria, a de ir presencialmente a orfanatos, visitar asilos e entrar em prisões. Olha, refletindo sobre isso, é uma prática que mexe demais com a nossa percepção atual sobre como construir caráter e força mental. Se a gente for olhar os conteúdos sobre alta performance por aí, o foco é quase sempre em otimização química. Muito biohacking, né? Isso, banhos de gelo pela manhã, picos de dopamina, aplicativos de meditação guiada, visualização intensa de sucesso e riqueza. Mas aqui não. Aqui a ferramenta central de calibração da mente é o contato sujo e não filtrado com a dor real. Como que isso funciona neurologicamente ou psicologicamente? Para quem está buscando ser um profissional ou uma pessoa de alta performance? Funciona como um reset brutal da linha de base de expectativas do cérebro. Um choque de realidade. O ser humano tem uma capacidade de adaptação que é assustadora, principalmente para se adaptar ao conforto. E esse excesso de conforto faz com que os nossos pequenos incômodos diários, tipo pegar um trânsito na chuva ou receber uma crítica meio atravessada de um chefe, comecem a ser percebidos pelo cérebro como grandes tragédias existenciais. O cérebro perde a proporção do que é grave. Perde totalmente. Então, ao entrar num asilo, por exemplo, e confrontar a finitude da vida e aquele abandono familiar absoluto de perto, acontece um choque profundo de perspectiva. A linha de base interna, que define o que é um problema de verdade, é reconfigurada na hora. A barra sobe muito. Sobe, e com essa nova e constante consciência do sofrimento extremo no mundo, a resistência mental para conseguir executar aquelas tarefas chatas e difíceis no escritório, ou até mesmo a paciência para lidar com atritos bobos dentro de casa, aumenta exponencialmente. A preguiça perde totalmente o sentido lógico diante do abandono, né? O cérebro simplesmente não consegue mais montar uma justificativa para reclamar sobre algo trivial depois de olhar para o abandono de frente. É o fim da vitimização boba. Mas falando ainda nessa calibração mental e do que é real ou não, o documento também traz um exercício específico sobre a gestão do ego que me deixou bem intrigado durante a leitura. A parte dos elogios, né? Isso. A instrução dada na mentoria é incisiva. Eles dizem que é preciso colocar os elogios e as críticas exatamente na mesma prateleira mental. Sem distinção. Confesso que, ao ler essa recomendação, algo soou muito contraintuitivo para mim. Historicamente, desde a escola, a gente aprende que o reforço positivo é o que molda e incentiva o bom comportamento. O elogio sincero libera dopamina, dá um quentinho, ele sinaliza que a gente está indo no caminho certo. Por que raios a recomendação de um grupo de alta performance seria anular ou ignorar esse combustível tão bom? Conhecer e mapear a armadilha por trás do mecanismo de recompensa. O risco do vício. Exato. O grande perigo apontado pelo grupo nessa sessão é o risco de criar uma dependência crônica do agente externo. Se a validação e o aplauso das outras pessoas se tornam o combustível principal para fazer uma rotina andar, o processo inteiro fica exposto e muito vulnerável. Nossa, claro. Porque a gente não controla o outro. Justamente, o documento alerta bastante sobre esse risco duplo. De um lado, o perigo de se enaltecer demais e inflar o ego de forma irreal ao ser muito aplaudido, e do outro lado, o perigo de simplesmente desabar psicologicamente diante da primeira crítica pesada. Se o motor que te faz agir exige aplausos constantes para continuar funcionando, no dia em que o silêncio reinar no ambiente, ou pior, no dia em que os ataques gratuitos começarem, o seu sistema trava e para de rodar. E parar, na filosofia deles, significa voltar imediatamente para a inércia, para a porta larga que a gente discutiu. Sensacional essa analogia do motor.
Depender do elogio é quase como entregar a chave do próprio carro nas mãos de um passageiro que, na maioria das vezes, só sabe criticar as curvas do trajeto ou aplaudir a vista da janela. De repente, a direção do veículo não está mais sob o seu controle. Essa é a imagem perfeita. A direção foge do seu controle. E a filosofia deles defende que o processo diário de trabalho, aquela execução bem planejada e suada, tem que ser totalmente imune a essas flutuações de humor do público. A intencionalidade da pessoa precisa ser tão inabalável e tão forte que as opiniões alheias, sejam elas confetes ou pedradas, se transformem apenas em um mero ruído de fundo, um barulho que é incapaz de alterar o rumo daquela entrega contínua. Mas aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Como que essa rota inabalável é pavimentada na vida real e prática? Porque na teoria é lindo. Lindo demais, mas toda essa nossa discussão sobre ego inflamado, portas estreitas e contemplação do sofrimento pode muito facilmente descambar e virar só um debate filosófico-poético de mesa de bar, se não houver um método duro por trás. E eles têm o método. Tem. Nas notas finais da reunião número 13, a mudança de tom do grupo é muito perceptível. Eles saem do campo reflexivo e partem com tudo para a pura execução tática. A mão na massa. Sim, há uma exigência quase militar de clareza absoluta por parte de todos os membros. A ordem é estabelecer objetivos grandes e de longo prazo, que eles chamam ali de XYZ. Mas o pulo do gato é que esses objetivos maiores precisam, obrigatoriamente, ser desmembrados, cortados em ações milimétricas para o cotidiano. É exatamente nesse ponto da reunião que entram as siglas e as ferramentas práticas deles, né? Como a HIT e o Dia com Deus. Isso. HIT significa rotina inegociável de transformação. E olha, a escolha específica dessa palavra inegociável na sigla revela muito sobre como essa ferramenta funciona no cérebro. Sim, tira a opção de fugir. Exato. O objetivo principal de criar uma regra interna e taxá-la de inegociável é eliminar por completo a tal da fadiga de decisão. A ciência já mostra que tomar decisões gasta energia. Então, se o horário da rotina matinal ou se o momento exato do hábito de leitura precisarem ser repensados e decididos a cada novo amanhecer, a chance de o cérebro argumentar e optar pela preguiça da porta larga é enorme. A pessoa acorda, olha para a chuva lá fora e pensa: será que eu vou hoje? E aí já perdeu a batalha. A HIT serve para automatizar essa entrada pela porta estreita. Não tem debate interno, simplesmente se faz. Já sobre a outra ferramenta, o Dia com Deus, o documento descreve isso como um retiro tático, mental e espiritual que deve acontecer uma vez ao mês. É para ser um dia inteiro, de isolamento focado e bem exclusivo. Uma conversa com Deus descrita como a de um amigo, sabe? Sem filtros religiosos pesados e sem medo. É um dia de recalibração de rota. Isso. O participante Elber Luz até chega a debater com o facilitador que essa intenção de relacionamento espiritual diário precisa ter o mesmo nível de manutenção chata e intencional que um casamento de longo prazo exige. Se deixar no piloto automático, morre. E o que coroa e amarra toda essa arquitetura complexa de execução que eles montaram é o sistema de prestação de contas, a accountability do grupo. Ah, a parte da cobrança. Isso. As anotações trazem os deveres de casa da semana. A instrução foi que, impreterivelmente, até a quinta-feira daquela mesma semana, todos os membros, sem exceção, precisavam enviar um arquivo de áudio ou um vídeo para o grupo. E o conteúdo não podia ser raso, né? Não. Tinha que ser um verdadeiro raio-x detalhado dos últimos 3 meses inteiros de mentoria. Eles precisavam detalhar ali, sem maquiagem e sem ego, onde é que acertaram, quais foram os ganhos reais e tangíveis, mas principalmente deveriam expor as dores e as falhas feias na aplicação daquele método na vida real. Sabe que a intencionalidade só consegue se sustentar no longo prazo quando existe esse nível absurdo de transparência. Deixar o progresso solto, confiando apenas na boa vontade e na aleatoriedade do dia a dia, é o caminho mais rápido para o desperdício de talento e de potencial. Com certeza. E o ponto mais alto, a coroação dessa cultura toda de transparência documentada nas notas, é quando o próprio líder, o facilitador, meu caso,
resolve se colocar voluntariamente no centro do escrutínio do grupo. Essa parte me chamou muita atenção. É forte. O documento registra de forma oficial que ele admitiu falhas puramente operacionais diante de todos os membros. Ele assumiu a responsabilidade pelo atraso no envio de materiais de leitura de 2 sessões anteriores. Aham. E ali, na frente de todos, ele firmou o compromisso de regularizar as entregas. Além disso, ele estabeleceu o agendamento de algumas reuniões individuais com os membros que estavam precisando de mais apoio, usando um termo muito peculiar para descrever esses encontros: reuniões cirúrgicas. Cara, reuniões cirúrgicas. Uma cirurgia não tem espaço nenhum para enrolação ou para conversa fiada sobre o clima. É entrar, expor o tecido doente, abrir o problema, limpar a ferida e estruturar rápido para não infeccionar. É resolver o problema com precisão absoluta. É impressionante observar como a vulnerabilidade do líder nesse momento, ao admitir publicamente o atraso dos materiais, não diminui nem um pouco a autoridade dele perante o grupo. Muito pelo contrário, isso só reforça a premissa e o compromisso de que absolutamente ninguém, nem mesmo o idealizador do projeto, está acima do processo inegociável que eles criaram. E esse nível extremo de coerência fecha de forma magistral o ciclo da vida em única camada que a gente estava conversando. Tudo se conecta de novo. O grupo entende perfeitamente que agir com intencionalidade é a vacina definitiva contra a mediocridade do dia a dia. Isso vale para tudo. Vale para a decisão dura de escolher não devolver uma ofensa pesada no meio de uma crise conjugal, vale para a resiliência de sentar e revisar um delatório chato pela 3ª vez no trabalho só para garantir a excelência. E vale muito para aquela disciplina silenciosa de manter a rotina física e a saúde. Sim, e o texto, inclusive, faz questão de frisar isso. Eles lembram que a manutenção contínua do corpo físico não é algo natural e definitivamente não é fácil para absolutamente ninguém. O que serve para reiterar o tempo todo que tudo que possui valor real na vida exige, por regra, algum nível de fricção. Uma fricção e um atrito constante todo santo dia. Olha, analisando as anotações dessa sessão 13 agora em retrospecto, a jornada metodológica que eles documentaram ali é algo muito impressionante de se ver. É bem complexa, né? Muito. A gente viu o grupo partir daquela metáfora bíblica milenar sobre a dificuldade e o atrito de escolher a porta estreita. Avançamos para a recusa veemente deles em consumir o conhecimento mastigado pelos outros, tudo para não perder aquela autonomia intelectual de pensar por conta própria. A busca pela fonte verdadeira. Isso. Entendemos também através daquela dor muscular real de uma corrida totalmente despreparada de 5 quilômetros sobre os efeitos de uma gripe, que de fato não existe uma linha dividindo o corpo, a mente e a espiritualidade de uma pessoa. É um organismo só. Um organismo só. Vimos como eles usam o cenário cru de asilos e orfanatos para conseguir recalibrar o peso da própria realidade interna e anular as armadilhas do ego diante de elogios. E por fim, tudo isso culmina em um rigor tático e quase cirúrgico de criar rotinas inegociáveis, somado a métricas pesadas de feedback e accountability coletivo. A visão geral é de um ecossistema mental completo. Um sistema que foi cuidadosamente desenhado para blindar o indivíduo de dentro para fora contra o seu próprio instinto natural de acomodação. E olha, se a gente for tentar extrair o núcleo desse documento para a realidade de quem está nos ouvindo agora, seja qual for a crença ou área de atuação da pessoa, eu acho que a verdade mais inconveniente que fica é a seguinte: o sucesso contínuo não é um acidente feliz. Ele é uma rebelião constante e muito ativa contra a nossa própria natureza biológica de sempre buscar o atalho mais próximo. O cérebro sempre vai querer a porta larga, não tem jeito. Sempre. Mas a vida real, a construção de algo duradouro, exige a porta estreita. Terceirizar o esforço, seja ele o esforço de pensar, o esforço ético ou físico, esperando que os outros mastiguem os problemas por nós, é simplesmente assinar um atestado pedindo para não estar preparado quando o cenário de forma inevitável sair completamente do controle. Nossa, muito bem pontuado. E essa reflexão nos deixa, inclusive, com um pensamento final altamente provocativo para levar daqui para frente. Qual seria? Se a gente analisar, a grande essência desse documento inteiro é o combate brutal à terceirização do entendimento. Eles valorizam um esforço solitário de ir atrás da fonte verdadeira.
O problema é que, hoje em dia, nós vivemos mergulhados até o pescoço em uma cultura que premia exatamente o oposto disso. O mundo moderno praticamente recompensa quem pega o atalho, né? Recompensa demais. Nós somos bombardeados 24 horas por dia por manchetes escandalosas de 3 ou 4 palavras, por resumos de vídeos com menos de 15 segundos e, pior, por textos densos e complexos que agora são lidos e totalmente sintetizados por sistemas de inteligência artificial que no final entregam as conclusões prontinhas nas nossas mãos em frações de segundos. Se a gente for pensar bem, a porta larga do fluxo de informação nunca na história teve tão escancarada, tão bem pavimentada e com um letreiro luminoso tão chamativo e convidativo quanto agora. Exato. E a grande provocação que fica no ar para quem acompanha a gente hoje é: até que ponto a nossa dependência diária dessa comodidade moderna, dessa conveniência mastigada, está atrofiando de forma silenciosa a capacidade coletiva de pensar criticamente? É uma atrofia invisível, né? Totalmente invisível. Quando as pessoas simplesmente abrem mão do trabalho duro de cruzar informações ou de questionar as fontes reais em nome da velocidade da rotina, elas rapidamente se tornam apenas reprodutoras passivas dos vieses e dos erros alheios. E qual seria o impacto real na qualidade das nossas decisões públicas, ou no futuro das nossas carreiras e dos nossos relacionamentos, se a gente decidisse pegar toda essa rigidez da rotina inegociável que foi apresentada na mentoria e começasse a aplicá-la para investigar a realidade de forma profunda, em vez de apenas consumir passivamente as opiniões que já vêm pré-fabricadas nas nossas telas? Me parece que esse é o preço oculto, mas muito real, da verdadeira clareza. Optar pela inércia intelectual hoje pode até ser indolor e confortável no curtíssimo prazo, mas os juros compostos cobrados por essa falta de discernimento sempre chegam na hora em que a crise resolve bater a porta. Fica aí o convite para essa reflexão profunda e, quem sabe, para a criação de algumas novas rotinas inegociáveis amanhã de manhã.